Olá, irmãos. Paz seja convosco. Aqui é a pastora Márcia. Vocês já receberam o versículo de meditação que já foi enviado aí para vocês, que se encontra em Colossenses, capítulo 3, do primeiro até o 25, né? Queria falar alguns versículos aqui que o Senhor quer falar ao nosso coração. Paulo está instruindo os santos aqui a viver em santidade, os cristãos a viver em santidade, e tem muitos versículos aqui de forma profunda que o Senhor Jesus quer tratar aqui o nosso coração, a sua palavra está nos alinhando. No primeiro versículo ele fala que, que nós ressuscitamos com Cristo. E se nós já estamos em Cristo, que é uma palavra diretamente à igreja, que ensinando o povo de Deus a viver em santidade. Então, ele começa a falar, aqui Paulo escrevendo aos Colossenses, ele está falando que nós já fomos ressuscitados em Cristo, aqui uma perspectiva já que você já nasceu de novo, você já está no caminho, você já está servindo a Deus. Então, ele fala que nós devemos procurar as coisas que são do alto, pois Cristo está sentado ao trono do lado, à destra de Deus aqui, à direita de Deus. Estou lendo aqui na versão NVI. Então, procure as coisas que vêm do alto, que são do alto. Aqui é um chamamento que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a sua justiça, tentar alinhar a nossa vida com esses pensamentos superiores, os pensamentos do nosso Deus, onde que a gente encontra os pensamentos de Deus? Na palavra de Deus, não é verdade? Então, à medida que você vai estudando a palavra, você vai meditando nela, você vai aprendendo, isso vai entrando na sua vida, aí você vai começar a pensar nessas coisas do alto, porque os versículos, os princípios de Deus vai começar a penetrar no mais íntimo do seu ser, na sua mente, vai trazer uma transformação. À medida que você estuda a palavra, que você se aperfeiçoa, que você vai meditando nela, essa palavra tem um efeito fundamental, é o efeito de limpar os nossos vícios, limpar os nossos pecados, nossos erros, nos dá uma perspectiva de uma vida direcionada. Sabe, quando você não conhece a palavra, não vive os princípios, não decora as escrituras, você não tem a palavra de Deus viva na sua mente, você só pega nela somente na igreja, ou quando você tem que fazer alguma coisa, ou quando dá um tempo, você nunca vai entender e nunca vai desenvolver esse pensamento que Paulo está falando aqui, que é pensar nas coisas lá de cima. Porque à medida que nós estamos aqui nos familiarizando, estudando, tendo um tempo de envolvimento com a palavra de Deus, obviamente, irmãos, que essa palavra vai penetrar e ela vai mudar a nossa vida. E na medida que a gente se aprofunda nas escrituras, no estudo da palavra, nossos pensamentos começarão a ter um destino, uma direção, um alinhamento com os pensamentos de Deus. Obviamente que no que você se dedica mais tempo, aquilo se torna real para você. Se você passa o dia inteiro nas coisas da vida, se dedicando às coisas dessa vida, que é uma vida passageira, que é uma vida terrena, é óbvio que você vai achar isso real. E você vai criar condições para que teu corpo só se debruce, só procure essas coisas. Sua mente vai ser encharcada por pensamentos somente da vida terrena. Então, Paulo está fazendo aqui um chamamento para que a gente mude de mentalidade, para que a gente invista e a gente realmente tenha esse exercício de pensar nas coisas que vêm do alto, porque ele diz que é de lá que o Senhor está sentado. Ele fala: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a vida está escondida em Cristo, a vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, você já morreu para esse mundo. Então, se você é um seguidor de Jesus, se realmente você é um discípulo do Senhor Jesus, você tem que entender esse novo caminho, essa nova ordenança, sabe? Porque você tem que desenvolver isso. Porque se você não desenvolver esse hábito de galgar as coisas espirituais, de desejar as coisas do Espírito, e não é só uma retórica
mensagem atrás de mensagem, você ouvindo a mesma coisa, e essa mensagem nunca entra no seu coração. Você já sabe que tem que fazer isso, mas saber e não fazer não significa nada. Quando nós permitimos que a palavra do Senhor ela entre dentro da nossa vida, ela penetre no mais profundo do nosso entendimento, da nossa mente, aí sim nós começamos a desenvolver a fé nas Escrituras, a fé no que o Senhor fala. E aí a gente vai ter a possibilidade de tentar encontrar esses pensamentos e mudar o nosso estilo de vida. Desejar as coisas de Deus, desejar estar na presença, desejar ler a palavra, desejar entoar um hino de louvor a Deus, desejar estar na presença de Deus, desejar ir para a igreja. Se você não está envolvido na grande comissão, de alguma forma, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Se você não tem desejo de falar com Deus, se você não tem desejo de ler as Escrituras, se o teu desejo é pouco de estar na casa de Deus, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Porque você não pertence mais a esse mundo, você já foi resgatado desse mundo. Se você ainda está engateando, se arrastando nas coisas espirituais, não tem desejo pelas coisas espirituais, existe algo muito errado com a tua vida e com o teu chamado. Você tem que parar e refletir o que está de errado comigo. Por que eu não tenho mais interesse no Senhor? Porque eu não tenho vontade de orar. Porque eu não tenho vontade de ler a palavra. Porque eu não tenho vontade de passar um minuto na presença de Deus. O que está acontecendo de errado com a minha vida? Se eu já fui comissionado, se eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, se eu fui batizado, e muitas vezes eu já tenho um cargo na igreja, eu sou uma pessoa de uma figura de liderança. Por que isso está acontecendo? Se você já galgou coisas, por que está morto? O que foi que morreu dentro de você? Será que foi a decepção com as pessoas? Será que você projetou coisa onde não deveria projetar? Será que você esperou demais pelo ser humano? Será que você viu demais coisas que não devia ver? Observou os defeitos? Estava procurando perfeição? Você estava procurando. Você achava que as pessoas não iriam te decepcionar, nem os teus líderes, nem as pessoas que você confiava. Geralmente você depositou muita expectativa nas pessoas, porque quando a gente deposita expectativa demais nas pessoas, gente, a tendência é nos decepcionarmos, a tendência é nos afastarmos e abandonarmos o Senhor, porque Ele que é o mais punido. Eu acho muito interessante essas pessoas que se decepcionam com pastores, com outros membros, com os irmãos da igreja e abandonam a Jesus. O que que tem a ver Jesus Cristo com esse problema? É por isso que eu digo, você não tem que estar procurando religiões, e nem procurando perfeição nas pessoas. Esperar demais nos seres humanos, nós somos todos falhos. Todo mundo está tentando correr. O apóstolo Paulo fala que tem uma corrida. E só os melhores vão vencer. E ele diz: aquele que perseverar até o fim ganhará a sua alma. Às vezes você vai ver uma liderança que está te ajudando hoje, mas amanhã ela pode não estar mais nem no caminho. Por isso você não pode fixar e colocar toda a tua expectativa e tua força em pessoas. Porque é muito claro na Bíblia que diz que aquele que perseverar até o fim ganhará a sua alma. Você pode até perseverar mais do que essa pessoa que estava sobre você numa liderança, ou que você tinha como referência. Não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como que é o coração das pessoas. É por isso que o Senhor fala que Ele não olha a aparência. Ele prescruta é o coração, ele esquadrinha o coração dos seres humanos. É por isso que você vê algumas pessoas que são abençoadas e outras não. E você fala assim, essa pessoa nem merecia isso tudo. Como é que você sabe? Você não conhece o coração dessa pessoa. Quem conhece as intenções, o que está dentro, é Deus. E a palavra também fala que o coração é enganoso, ele é contaminado. Por isso que a gente tem que tentar transformar o nosso coração de pedra, irmãos, em um coração de carne. E pedir todo dia que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Aí você fala assim: eu quero o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Eu te pergunto, eu te faço uma pergunta. Até que ponto você vai permitir o Espírito Santo trabalhar na tua vida? Até onde ele pode entrar realmente dentro de você? Até onde ele pode penetrar e transformar a tua mente? É até onde você permite ou é até onde ele desejar? Quando a gente fala que ele é o Deus da nossa vida, é o nosso Senhor, o nosso professor, o nosso ajudador, então significa que a tua dependência total está no Espírito Santo.
Quando você fala que você entrega alguma coisa para Jesus resolver para você, você tem que descansar nele. Você não tem que chegar na cruz, levar teu saquinho de problemas, teu saquinho de petições, daqui a pouco você sai com ele, quando você sai da presença de Deus, você sai carregando o teu saquinho de volta para tentar resolver com as suas próprias forças. Isso não é entrega. Isso não é entrega, não é confiança. A mesma coisa é quando a gente fala que quer que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Mas não é verdade, porque na primeira correção, no primeiro confronto, você corre. Você acha que não vai conseguir. No primeiro levante demoníaco, você acha que você não vai resistir. Então você é fraco, você não é real, você não vive um evangelho real. Você ainda não entendeu o propósito de Deus, você não sabe viver e usufruir da tua autoridade. Você não entende quem é você e por que você está nesse mundo. Não entende do teu chamado. Você não recebe o que Deus tem para você. Então, esse primeiro versículo é um chamamento à nossa posição. E aqui é um chamamento de mudança, mudança de mentalidade. À medida que o apóstolo vai falando, vai ficando mais rico o que ele vai dizendo. Ele fala: olha, quando Jesus Cristo for manifestado, vocês também serão manifestados com ele. Vai ter uma recompensa de você viver uma vida de santidade. Esquece que a vida cristã é uma vida de sacrifício, irmão. Não é sacrifício adorar a Deus. É obrigação. Não é sacrifício fazer um jejum. É um ato devocional que tem que acontecer na vida do cristão. Não é sacrifício você orar, porque se você não ora, você nunca vai ter relacionamento com o Senhor. Não é sacrifício ler a palavra, porque se você não ler a palavra, você nunca vai entender o que Deus tem para a tua vida, o que Ele quer que você faça. E qual é o propósito do teu chamado, onde que você tem que andar. Porque a palavra é uma lâmpada. Ela é a lâmpada que ilumina a tua vida. Sem ela você está cego no mundo, você não consegue fazer nada. As pessoas querem andar sozinhas, sem a ajuda de Deus. Elas só procuram Deus quando elas estão na desgraça, quando elas quebram a cara, quando elas estão sofrendo, quando estão doentes. Aí elas lembram de Deus. E Deus é tão bom, sabe, que Ele perdoa, Ele cura, Ele vai lá com a pessoa. Mas vai chegar um dia que Ele diz: vocês vão me buscar e vocês não vão me encontrar. Porque não existe isso. Chega um limite que a paciência de Deus acaba. Isso está por toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Mas sempre chega um dia que a misericórdia acaba. Ah, a sua misericórdia de Deus não tem fim, ela se renova toda manhã, até a última manhã. Vai ter uma última manhã. A Bíblia diz que vai ter o grande dia do Senhor. Sabe, todo dia, quando você está em prova, quando você está com problema, esse chegou o dia do Senhor na sua vida, você sabia? Cada vez que o Deus está te corrigindo, é o dia do Senhor para você. Sabe por que, que você está sofrendo e às vezes você está em tribulação e é Deus que está trazendo isso para a tua vida para que você se conserte? A gente chama isso do dia do Senhor, porque é uma preparação para você sentir quando chegar aquele grande dia, o dia final, que se você não estiver preparado para receber e para encontrar com Deus, você vai ficar aqui na terra, enfrentar a grande tribulação, enfrentar as coisas que virão, que está prevista no Apocalipse, que vai ter um final. Então, todo dia o Senhor renova as suas misericórdias, mas vai chegar um dia que vai ser o último dia. E no dia seguinte não vai haver outra chance. Porque ou você vai estar com Deus, ou você não vai estar. Aí onde é que ele fala que vai separar os cabritos das ovelhas. E aí vai ser a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. De quem serve somente na boca, mas nos comportamentos e nas atitudes, na realidade não serve. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, você tem que mudar a tua mente. Você tem que pensar em coisas do alto, você tem que viver as coisas espirituais, porque quando ele se manifestar, você vai poder se manifestar junto com ele, você vai estar com ele. É isso que o apóstolo está falando. Ele fala assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: paixões, desejos maus, ganância, tá? Impureza sexual. É por causa dessas coisas que ele fala que vê a ira de Deus. Um crente não é mais para viver na prostituição, na masturbação, na fornicação, desejos maus contra as pessoas, falatórios, maledicências, pessoas que praguejam. Não é mais para estar com essas atitudes, não é para mentir, não é mais para furtar, não é mais para enganar.
Já passou essa época do pecado. O apóstolo falou assim: vocês já nasceram de novo, vocês não podem mais estar nessas práticas. Então, isso aqui é uma palavra diretamente às pessoas que já estão no caminho. Ele fala assim: é por essas práticas que vocês continuam que vem a ira de Deus sobre a vida de vocês. É que vem a provação, é que vem a tribulação. Vocês precisam ouvir a voz de conserto. O que eu estou falando para vocês que vocês é para o bem de vocês. Se vocês pertencem a Ele, se Ele considera vocês como filho, se você não mudar, você vai receber uma vara nas suas costas. É a correção de Deus. Isso é um ai, são os ais do Senhor. Aí ele fala assim, ó, mas abandone essas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência, quer falar mal, ficar reclamando, linguagem indecente no falar, palavrões, sabe? Palavras chulas, é isso. Não mintam uns aos outros, vocês são membros de um só corpo. Essas coisas não é mais para estar acontecendo. Renove o conhecimento de vocês, a imagem do Criador, Jesus Cristo. Renova esse conhecimento, essa linguagem tem que ser nova. As coisas que você conhecia do mundo não servem mais. É tudo diferente, gente. Às vezes a gente fazia uma coisa no mundo que achava normal, agora você começa a perceber que aquilo não é normal. Porque quando a luz irradia, a luz ilumina nossos olhos, a gente começa a entender. Aquele shortinho curto que você usava, agora você sabe que não tem como mais você usar, porque aquilo te causa vergonha. Porque quando vem a luz do Evangelho, ela clareia nosso entendimento. E a gente começa a entender as coisas que você achava normal e agora você vê um absurdo. Se certas coisas ainda continuam da mesma forma na tua vida, tem alguma coisa errada. Significa que a luz verdadeira você ainda não conseguiu encontrar a luz do Evangelho. Porque o Evangelho ele modifica a nossa vida. Não tem como uma pessoa que recebe o Evangelho não ser transformada, impactada e mudada por ele. Não tem como. Se você ainda continua com os mesmos hábitos de quando você era mundano, tem muita coisa errada com você. Você precisa voltar ao arrependimento, voltar à convenção. Você está desviado. Você precisa voltar ao primeiro amor. Faça uma avaliação nos teus comportamentos, nas tuas mentalidades. Mas as pessoas, mas eu não conhecia isso, mas a Bíblia está aqui é para que você leia. Se você ficar esperando só conhecimento de pastor e de púlpito e do domingo, você nunca vai conhecer nada. Meu. Ao contrário, a tendência é você aprender coisas erradas, porque cada pregador tem um ponto de vista e entende às vezes as formas, as coisas diferente e totalmente torcida da palavra, porque muitos deles nem buscam conhecimento genuíno, nem buscam intimidade com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa trazer a verdadeira revelação, o discernimento necessário das Escrituras. Então, quando vão fazer uma mensagem, faz uma coisa de qualquer jeito, vai empurrando e vai repetindo coisas que foi aprendendo com outras pessoas. Sabe, sempre uma mensagem muito fragmentada. E se você se alimenta somente de fragmento, a tendência é que você fique uma pessoa enganada, perdida, muito mal alimentada, acreditando que uma coisa é assim, na verdade ela é de outra forma. É muito crente fraco no entendimento da palavra. A gente vai conversar com o crente, ele não sabe disso, ele não sabe daquilo, ele nunca ouviu falar. Por quê? Porque são pessoas que não têm hábito de estudar as Escrituras. Não deixe o Espírito Santo trazer a transformação necessária à mente delas. Elas só ficam de púlpito, de domingo a domingo, se alimentando somente do que elas escutam do seu pastor, do seu líder, mas elas mesmas não procuram se aprofundar na palavra. Eis porque muitas pessoas são apenas repetidores e seguidores de pessoas, porque elas não conseguem ter um raciocínio juntamente com o Espírito Santo. Ela não tem intimidade com o Espírito, não domina as Escrituras, não conhece a palavra da verdade. Então você precisa mudar de direção. Você precisa ter um tempo com o Senhor de estudo da palavra, de oração, de envolvimento com o Espírito Santo. Porque senão você vai ser só mais um perdido no meio da multidão. E qualquer pessoa pode te enganar, te empurrar a qualquer doutrina. Aí é como o apóstolo Paulo fala: não seja igual meninos que são levados por ventos de doutrina de um lado para o outro. O que ele está falando? Pessoas que não estudam a palavra. Vocês têm que ser igual os bereanos. Você sabe quem é os bereanos? Os bereanos eram uma classe de judeus que toda vez que eles ouviam alguma coisa da palavra de Deus, eles chegavam em casa, eles iam consultar para ver se realmente estava de acordo com as escrituras.
Quantas vezes o apóstolo Paulo pregando e os bereanos fazendo anotações, eles não discutiam, eles ficavam calados ouvindo, mas quando chegavam em casa, eles iam julgar o profeta, julgar a mensagem, porque eles iam ver se realmente estava de acordo com as escrituras. O apóstolo Paulo, inclusive, elogia os bereanos, porque ele gostou do comportamento dos bereanos, porque eles eram pessoas de hábito de estudar as escrituras. Ninguém enganava os bereanos, inclusive os maiores diáconos e pregadores da palavra saíram de Bereia, saíram dos bereanos, porque eles estudavam a palavra. E muitos de nós temos tanta facilidade, irmãos. Naquela época o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Os bereanos já tinham hábito de estudar as escrituras. E nós que temos a Bíblia toda consolidada, você pode comprar em qualquer versão, digital, impressa, e as pessoas sequer abrem as escrituras. São pessoas fracas de mente, que qualquer pessoa engana, qualquer pregador que tem uma boa oratória pode encantar essa pessoa. Porque qualquer coisa que essa pessoa disser, ela vai acreditar. Sabe por quê? Porque você não tem hábito de estudar a palavra. Você tem que consultar as escrituras. Além de consultar as escrituras, você tem que pedir auxílio do Espírito Santo para te ensinar. Procurar versões, estudar no original da palavra. Hoje você compra qualquer Bíblia, você compra uma Bíblia que você pode investigar as palavras na raiz do hebraico, na raiz do grego. Hoje o conhecimento está aberto a quem quiser conhecer. Só não conhece quem não deseja, quem não tem força de vontade. Então o apóstolo Paulo vai trazer esses entendimentos aqui para a gente. Ele diz assim: vocês são povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Fala também para a gente suportar uns aos outros e perdoar as queixas uns dos outros, como Deus nos perdoou. Aqui é um chamamento para o perdão. Aqui não há mais cabimento para você ficar com raivinha, guardando mágoa no seu coração. Já passou, você já é uma pessoa madura na fé. Você tem que estar à frente dessas coisas. Crente não é para estar guardando mágoa. Porque se ele guarda mágoa, tudo fica inviabilizado na vida dele. Ele não consegue nem ofertar ao Senhor, não consegue dar o dízimo, porque Deus não recebe. Ele não consegue orar, porque Deus não ouve. Então, a falta de perdão te paralisa no reino de Deus. Ele nem sequer te escuta. E você coloca em risco a tua salvação. Deus fala assim, ó, você perdoa porque o Senhor te perdoou. Está bem claro aqui, ó. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Estou lendo 12. Ó, perdoe, suporte uns aos outros, perdoe as queixas uns dos outros. Perdoem como porque o Senhor vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou. É um mandamento. Revistam-se de amor, que é o elo da perfeição. Vocês têm que ser pessoas que sabem amar. Não é só de boca, é de coração. Ele fala assim, ó, que a paz seja o juiz do vosso coração. Tenha paz uns com os outros, santifiquem-se. É isso que o apóstolo está falando, é uma repetição de mandamentos aqui, né? Porque você foi chamados para viver em paz, né? Ele diz assim, ó, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que você vai aconselhar uma pessoa se você não conhece a palavra? Você tem que aconselhar e ensinar com sabedoria. Só tem sabedoria, gente, quem estuda as escrituras, quem se aprofunda na palavra. É isso, como é que você vai ensinar se você nem sabe para você mesmo? Como é que um crente não sabe dar um conselho, vai aconselhar, a pessoa está chorando pitangas, e a pessoa começa a chorar junto com ele as pitangas deles, lambendo as feridas junto com o feridento. Não tem, você tem que tirar a pessoa daquela zona de escravidão, daquela mentalidade distorcida. Você tem que ter uma palavra que arranque a pessoa e dê um choque na pessoa de realidade. Você tem que trazer a pessoa para a verdadeira, para a verdade da palavra de Deus e não ficar alimentando aquele mecanismo doentio que a pessoa muitas vezes se encontra. Você tem que ter essa desenvoltura. Porque o cristão ele tem que aconselhar, tem que expulsar demônio, ele tem que pregar, ele tem que ter apto para fazer essas coisas. Você foi comissionado para um ministério. O ministério de ser discípulo de Jesus é um ministério. Você tem obrigações sobre essa terra. Várias obrigações. Então você tem que desenvolver esses talentos que o Senhor te comissionou. Amém? Aí ele vai falar agora da responsabilidade dos que são casados, que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido tem que amar a esposa. Essa questão aqui, irmãos, você tem que parar e ouvir as escrituras. Os pais não podem provocar a ira dos filhos. Os filhos têm que ser submissos e obedientes aos pais. Porque isso agrada o Senhor.
Às vezes você quer tanto um casamento, mas depois você não valoriza o casamento, não cuida da esposa, grita com o marido, trata as pessoas de fora muito melhor do que as pessoas de dentro de casa, é grosseiro com os filhos, fala de qualquer jeito, quer amor dos filhos, mas não sabe dar, e reclama, e fala isso, e fala aquilo, e reclama de tudo que você tem. Quando você for uma pessoa com esse comportamento, com essa mentalidade, a tendência é tudo dar errado na sua vida. A tendência é o diabo entrar e fazer um inferno na sua vida. Quando você não mudar de discurso, de linguagem, não assumir o papel de esposa, não assumir o papel de marido, não assumir o papel de filho, não assumir o papel de pai de verdade, como fala as escrituras, você vai amargar a derrota, você vai viver sofrendo, você vai comer o pior dessa terra, não é o melhor. Satanás vai ter legalidade para trabalhar na tua família, na tua vida, no teu casamento. Muitas mulheres estão perdendo os esposos porque não têm sabedoria, porque maltratava, não cuidava. A louça, a pia era cheia de louça, a roupa do cara jogada para um lado, jogada para o outro, sabe? Só pensava nela mesma. Saía sem, não tinha responsabilidade, não dá satisfação, joga as coisas na cara, diz que perdoa, não perdoa, daqui a pouco fica falando de novo a mesma coisa. Aí o cara procura outra e começa o desespero. Aí começa a pensar, começa a chorar, começa a pedir oração, começa a pedir ajuda, mas vai ver o que foi que essa mulher fez. Por um casamento se acabar, meu irmão, não é da noite para o dia. São migalhas e migalhinhas que você vai jogando para o demônio até chegar no momento que ele pega tudo. São coisas que vão acontecendo. Às vezes casou sem autorização dos pais, às vezes destruiu uma família e destruiu uma família e construiu a família em cima da destruição de outra. É tanta coisa errada que as pessoas fazem. Se amiga, vai se amigar, não casa e começa tudo errado, tudo fora da palavra e quer viver uma vida de quer oração, às vezes quer que Deus resolva um problema que ela cria, ela monta uma situação tudo com bases erradas, fora, em desconforme com a palavra. E aí, às vezes, quer que o Senhor entre para melhorar aquela situação, para ajudar. Às vezes fica difícil até para Deus agir, porque a pessoa deu tanta legalidade para o diabo, fez tudo errado, que às vezes Deus não age, não ajuda. A coisa vai para a destruição mesmo. Sabe? A gente às vezes tem que pensar como foi que a gente montou esse casamento. Como foi que você casou? Foi na bênção, você manteve relações sexuais antes de casar, tudo isso é problema. E gerou filhos fora de ser, antes de ser casado legalmente. Tudo isso são bases contaminadas que trazem destruição para as famílias. Sabe, às vezes a pessoa é crente, casa com uma pessoa incrédula e acha que vai ser feliz. Tá tudo fora do padrão, gente. Então as pessoas às vezes elas procuram coisas para sofrerem e depois fica atrás de Deus, oração para cá, não tem oração, irmão, isso é legalidade. Você tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e pedir a misericórdia de Deus para que ele possa, depois que você se arrepende, depois que você conserta, sai pedindo perdão de quem precisa pedir, do pai que casou sem autoridade. Tem gente que foge para casar e acha que isso é coisa boa. Se os pais não querem que você case, não case, porque vai ser maldição para a sua vida. Deixa esse Lázaro morrer, porque se Deus quiser ressuscitar, ele ressuscita o Lázaro. Não, a gente não quer abandonar os nossos desejos, quer fazer o que a nossa cabeça dá, não quer saber em respeitar a autoridade. Às vezes a autoridade religiosa fala, essa pessoa não é para você, estou tendo discernimento que não é para você. Não, não vou escutar, eu quero fazer, eu quero, porque eu amo, porque eu quero. Aí depois fica, não sabe se submeter a um casamento, tudo mete os pais no meio. Qualquer briguinha de casal vai falar com a mamãe, vai falar com o papai, papai tem que resolver. Nunca se desvincula dos pais, mora na casa dos pais, e é um inferno. E pai se mete no relacionamento, sogra se mete, cunhado se mete, todo mundo dá opinião. Aí fala da vida para todo mundo, as pessoas começam a falar da vida deles, depois ele não quer que seja falado, porque ele se expõe demais para todo mundo. Pessoas que não têm direção, porque não buscam a Deus antes de fazer as coisas, não têm paciência, vivem pegando as pessoas no laço, parece um bando de gente desesperada para casar, para manter relação sexual, parece que está todo mundo desesperado, não existe Deus, não existe princípios. Infelizmente, muitas pessoas entram nessas armadilhas porque são carentes,
porque acham que vão ficar felizes se casar desse jeito. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, é bom que o homem não case, porque uma vez que você casa, você é escravo. Mas melhor que você viva para o Senhor. Mas se você não consegue viver sem sexo, então que se case legalmente. E viva para uma só mulher. E seja fiel à sua esposa e seu marido. E saiba. Aí ele começa agora com os mandamentos de casamento aqui, ó. Então, já que você escolheu o casamento, saiba das regras do casamento. O seu corpo não pertence a você, pertence à sua mulher. Mulher, o seu corpo não pertence a você, pertence ao seu marido. Você não pode negar sexo para ele, não é no dia que você quer. Vocês têm que conversar, inclusive, até quando você quer fazer jejum e não quer manter relação sexual, ele tem que autorizar. Então, uma vez que você decide casar, meu irmão, só o seu corpo e sua vida não te pertence, pertence a outra pessoa e assim vice-versa. E as pessoas estão lutando porque querem, assim, você perde privacidade, você perde terreno quando você casa. Você tem que dar satisfação, porque se você não dá satisfação para o teu marido, se as finanças de vocês não são uma coisa só, se cada um vive nesse egoísmo, esse aqui é meu, esse aqui é teu, isso não é casamento. Se você ainda não sabe o que é uma só carne, você tem que descobrir de acordo com a palavra. Você não pode mais fazer nada sem autorização do teu marido. Você tem que aprender a viver como uma só carne. Você não se pertence mais. A tua vida tem que ser dividida entre o teu marido e o Senhor. Eu vou te falar mais uma coisa, se você não sabe, viu, mulher e homem? A pessoa abaixo de Deus mais importante da sua vida não são seus filhos, é o seu marido e sua esposa, segundo a palavra de Deus. Já que você não sabe disso, comece a estudar a palavra. Você é uma só carne, não é com seus filhos, é com seu marido, com sua esposa. Então é para ele que você tem que dizer, é ele que tem que ser o seu melhor. Aí o que a gente vê? A mulher gritando com o marido gritando com a esposa, ninguém se respeita. Quando você grita com seu marido ou trata mal seu marido, você se fere também, seu cabeça dura, porque você é uma só carne. Quando vocês brigam, você adoece na alma, porque você é uma só carne. Se ele se machuca, se ele é humilhado, você adoece também, porque você é uma só carne. Quando ele não está bem, que ele tem que estar doente, você tem que estar cuidando, você adoece também, porque você tem muito trabalho, porque é uma só carne. As pessoas acham que amor de mãe, a mulher, quando ela tem um filho, o amor é gigantesco, o amor de mãe. Mas perante a Bíblia, o teu primeiro amor é do teu marido, não é do filho. Você pode gerar uma pessoa nas tuas entranhas, mas a tua responsabilidade maior é com teu marido. Pastor, eu não sabia disso não. Pois é, porque você não estuda a palavra de Deus. Deus está acima, abaixo do teu marido, depois dos teus filhos. Aí depois vem as pessoas que você considera, teu pastor, teu pai, tua mãe. Quem você considera? Está abaixo dos filhos. Aí você escolhe aí. Se é os pais, se é os amigos. Quem são as pessoas? Quem foram as referências para você? Agora, quem nunca teve pai e mãe, nunca teve marido, então você tem um compromisso grande com Deus, né? E depois tem que encontrar os pais aí para tentar honrar de alguma forma. Você tá melhor, porque aí você só deve obediência a Deus, né? Porque não tá solto no mundo. Se uma pessoa dessa é solta no mundo, pô, aí vai ter que viver pro evangelho, você tem que produzir muito, porque você é uma pessoa livre. Só para você entender como a coisa na cabeça de Deus não é simples como vocês falam. Ah, eu vou me separar porque eu não estou legal. Por que você vai se separar se a instituição casamento é uma instituição divina? Não foi você que idealizou, mas você quis entrar numa coisa divina e eterna. As pessoas querem entrar em algumas coisas, como tipo casamento, que sem saber o que significa. O casamento é uma instituição divina e eterna, idealizada pelo próprio Deus. Então, se você vai entrar nisso, você saiba que você não pode se divorciar. A não ser que a gente tenha um consenso entre os ministros do evangelho que se a mulher começa a ser violada, violentada, e tá até no vídeo que eu coloquei recentemente, os infiéis. Aí Deus odeia os infiéis, que são os homens e as mulheres que maltratam, que falam mal um dos outros, que agride verbalmente, faz é, ameaça psicológica, até bate na pessoa. Aí a gente aconselha o divórcio, até porque vai morrer? Vai morrer de apanhar? Vai perder a vida? Mas em casos extremos, nem adultério você está livre para divorciar, nem adultério. Tá? Você tem que tentar exercer esse perdão. Então, a pessoa pensa assim, adulterou, aquele versículo é tudo interpretado errado, tudo mal entendido.
Jesus Cristo falou assim, olha, que o Deus uniu não separe o homem. Ele quebrou totalmente aquele versículo que Moisés deu carta de divórcio. E essa questão de adultério, o homem está livre, só está livre com a morte. De outra forma, você não está livre. E a nova convergência, um consenso ministerial é que se o homem agride a mulher, se a Maria da Penha der jeito nele e ele mudar e ter um acompanhamento pastoral, é até possível reatar esse casamento. Mas se nem a Maria da Penha dá jeito e nem ele não quer saber de Deus, separa, porque senão você vai morrer na mão dele. É a única forma que ainda existe um consenso entre os bons ministros do Evangelho, inclusive é a minha opinião. Inclusive é a minha opinião. Do contrário, não. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo que muita gente quer separar por qualquer coisa. Mas não é assim que funciona a palavra de Deus, não é assim que está nas Escrituras. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer esses últimos capítulos uma fala diretamente às famílias. Os filhos têm que obedecer aos pais, porque se não obedece, vai ser doente, nunca vai prosperar, nunca vai alcançar as suas pretensões profissionais, porque isso é um barramento, é uma forma de maldição. Tem uma maldição para você morrer muito jovem, porque é desonra. Desonra aos pais, você adoece, uma pessoa doente mesmo, fisicamente. Você não prospera financeiramente, não prospera na tua vida emocional, sentimental, não terá uma boa profissão e poderá morrer muito jovem. Já a pessoa que honra os pais terá uma vida longa sobre a terra. Por isso que a gente faz muito o ato de honra aos pais, o ministério faz isso. Por quê? Porque isso serve de memorial. É capaz, quando você faz um ato de honra aos pais, que você trata ele como um rei, é uma cerimônia que a gente faz, que as pessoas honram os pais, só homenagem aos pais. Ele é como um rei, bota num trono o pai e a mãe e fala coisas boas e homenageia essa pessoa das melhores formas possíveis. E o ministério trabalha com isso. Porque é possivelmente que com esse ato você prospere, tua vida mude, porque é um ato de memorial ao próprio Deus. Porque Deus representa, é uma representação de Deus na vida dos pais. E às vezes a gente manda as pessoas fazer, inclusive o próprio Espírito fala num atendimento, peça para essa pessoa fazer um ato de honra aos pais, a pessoa não dá nem importância. Nem liga para o que a gente está falando. Outros levam a sério e fazem. Quem já fez, como a Marília, o Peter, se vocês quiserem perguntar como funciona, é lindo. É muito lindo. Então, para quem tem os pais vivos, eu aconselho fazer isso. Porque isso é um ato de gratidão aos pais e um ato de honra aos pais e a Deus. E a Bíblia também fala para os pais não provocar a ira dos filhos. Aqueles pais que ficam amaldiçoando os filhos, pressionando os filhos, falando o que não deve, sufocando os filhos, não respeita as idades dos filhos. Às vezes o filho está na adolescência e o pai quer tratar ele como se fosse uma criança. Às vezes ele é uma criança, o pai quer tratar ele como fosse adulto, dá muita responsabilidade muito precocemente. Não respeita as fases do filho. O filho está adolescente, o pai quer estar beijando, botando o filho no colo na frente dos amigos. Faça essas coisas, existem as fases de transição. Os adolescentes não gostam desses mimos na frente dos amigos. Isso fere a identidade deles, porque é um ato, é um momento de transição. Os pais têm que aprender a respeitar essas coisas. Deixa para você mimar ele, falar que ele é um bebezinho quando ele chegar em casa. Não faça essas coisas na frente dos colegas dele, porque é um pouco de falta de senso. Os jovens não gostam dessas coisas. Porque é uma coisa de adolescente, gente. É uma transição. Ele nem se sente criança e nem se sente adulto, mas tem vergonha de certas coisas. Mas isso é neura? Não, não é neura, não. É uma fase. Isso passa rápido. Daqui a pouco ele vai querer o teu colo de novo. Quando ele se torna adulto, ele vai procurar você de novo. É só uma transição. E muitas vezes os filhos ficam com rebeldia por conta dessas atitudes bobas, sabe? Que os pais às vezes têm e não sabem se comportar. Então a Bíblia está recheada de coisas, de ensinamentos, sabe, gente? Que nós temos que aprender com as Escrituras. E dá uma olhadinha no versículo novamente. Fala que você tem que mudar, porque se você praticar injustiça, ele termina falando. Se você praticar injustiça, você vai receber injustiça. O que é injustiça? É tudo que é fora da justiça de Deus. É comportamentos contrários à palavra. Não é aquela injustiça de você praticar uma coisa que era direito de uma pessoa e você não dá o direito. Não, injustiça para Deus é descumprimento dos seus princípios. Inclui isso que eu também falei, porque você tem que dar todos o que é de direito, não reter direito de pessoas. Mas injustiça é tudo que é pecado
coisas contrárias à palavra. Tá? Então, essa é a meditação, uma meditação muito rica, que ela abrange nossa vida de cristão, como nós devemos ser santos, como nós devemos nos comportar como marido, como esposa, como mãe, como pai. Como essa também traz essa mudança de mente, como devem ser nossos comportamentos, nossas atitudes agora, quando a gente está agora na luz, no Evangelho, e o apóstolo tenta trazer essa realidade para a nossa vida. Amém? Então, que você tenha aprendido alguma coisa com essa mensagem. Eu espero que o Senhor tenha trazido luz ao teu entendimento, sabedoria ao teu coração. E eu sempre digo, irmão, medita na palavra de Deus diariamente, porque ela é rica de conhecimento e ela tem poder de transformar a tua vida e mudar a tua direção. Amém? Deus te abençoe. Pai seja convosco. Um abraço a todos.